Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, na medida do possível, né? E hoje eu tô aqui gravando esse vídeo pra vocês nesse cenário diferente, né? Desse cenário natural. Estou aqui de frente pro mar, vocês vão ouvir aqui durante o vídeo o barulhinho do mar, né? Do vento. E eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês porque eu quero falar aqui sobre duas coisinhas importantíssimas de serem faladas nesse momento que nós estamos vivendo. Uma é a ansiedade, né? A gente precisa falar de ansiedade. Tem muita gente ansiosa, né? Tem muita gente que está desenvolvendo a ansiedade, né? Por conta desse momento que nós estamos passando. São em momentos de incertezas, de insegurança, de medo, né? De fragilidade na saúde, no financeiro. São nesses momentos que a ansiedade ela aparece, né? E a gente precisa saber lidar com ela. A gente precisa saber como a gente vai agir diante dela. Porque o que eu tô vendo é que muitas pessoas, elas não estão percebendo que os comportamentos que elas estão tendo é apenas uma resposta natural da mente delas, né? Uma reação à ansiedade, né? E aí elas estão reagindo a isso de uma maneira que muitas vezes é mal vista, né? Pelas outras pessoas. A nossa mente, ela fica o tempo todo querendo nos defender, né? De sensações, de sentimentos, de pensamentos negativos, né? Ou também de pensamentos bons em alguns casos. Mas falando aqui de ansiedade, eu vim aqui trazer para vocês três mecanismos de defesa que as pessoas elas estão usando, né, como reação a essa ansiedade. É a esquiva, né? A esquiva é quando você tem comportamentos de fuga, quando você foge do problema, achando que é fugindo do problema que você vai conseguir se livrar das sensações esmagadoras que causa a ansiedade, né? Então, a gente pode ver aí bastante gente reagindo conforme esse mecanismo de defesa, né? Fugindo dos problemas, né? Eu não quero assistir o noticiário, eu não quero ficar perto daquela pessoa que só fala de notícias ruins, eu vou me isolar porque eu não quero saber, né, dos problemas, né? Então as pessoas elas acabam fugindo, né, desses problemas na intenção de deixar de sentir aquela sensação angustiante que é a ansiedade. Agora, não percebe ela que isso já é uma reação a essa ansiedade, ou seja, a ansiedade ela já está instalada, né? E aí esse comportamento é apenas uma reação a ela. Outro mecanismo de defesa que nós estamos percebendo muito aí diante dessa situação nas pessoas é o da negação. A negação é quando você tem comportamentos em que você nega a existência do problema, né? E a gente está vendo muitas pessoas agindo dessa maneira, né? Reagindo dessa maneira. O problema aí desse vírus não é tão grande assim como parece, não é assim que está acontecendo, não está havendo tantas mortes assim, não é tudo isso, né? Então começa a negar o problema como uma maneira de se proteger da sensação da ansiedade. Veja só como a nossa mente ela é, né? Outro mecanismo de defesa é chamado de somatização. E o que é a somatização? A somatização é um processo que eu tô vendo muito acontecer nas redes sociais. Muito. Por quê? Tem muita gente usando do excesso das coisas, né? Porque na somatização a gente utiliza do excesso das coisas. O excesso de comida, excesso de bebida, excesso da fala, do choro, do riso. Tem muita gente aí fazendo piada com tudo, rindo com tudo,
né? E isso é uma forma também da gente se proteger dos sentimentos da ansiedade, né? Dessa sensação da ansiedade. E aí, gente, como é que a gente pode lidar com a nossa ansiedade de uma maneira mais saudável, né? Eu acredito muito que voltando para dentro de si, você consegue lidar melhor com a sua ansiedade. Quando você pratica, por exemplo, a atividade aí da meditação, né? Essa ferramenta maravilhosa, a meditação guiada é uma das opções. Então, quando você pratica, você consegue voltar para dentro de si. Porque o que acontece? Quando a gente foge do problema, quando a gente foge de uma sensação, na verdade, nós estamos guardando dentro de uma gavetinha do nosso inconsciente todas aquelas informações. Mas futuramente você vai passar a ter sérios problemas, porque todas essas informações elas vão sair dessa gaveta. E aí vem as fobias, vem as crises de ansiedade muito mais fortes, né? Muito mais intensas, porque você guardou toda aquela informaçãozinha ali no passado, né? E aí é claro que vai surgir com muito mais força futuramente. Mas quando você aceita, quando você acolhe essas emoções, quando você acolhe esses pensamentos, esses sentimentos, fica muito mais fácil de você lidar com eles, né? E aí, após você acolher, você começa a dar um comando para a tua mente, né? E uma coisa que eu gosto muito de ensinar aos meus clientes é dar um comando para a mente, como por exemplo, você dizer a palavra eu cancelo, né? Eu cancelo esse pensamento, eu cancelo esse sentimento, eu cancelo essa sensação, né? Ou seja, você dá um comando para a tua mente. Então fica muito mais fácil, muito mais leve de você lidar com aquelas situações. É muito mais saudável do que você dizer, eu não quero pensar sobre isso agora, eu deixo para pensar sobre isso mais tarde, ou então ficar excessivamente, né, pensando excessivamente sobre essa situação. Então, eu espero que vocês tenham gostado desses 3 mecanismos de defesa que eu apresentei aqui para vocês. Se você está dentro, né, reagindo dentro de um deles aí, presta atenção, fica ligadinho para reagir, passar a reagir da melhor maneira, de uma maneira mais saudável, para evitar coisas mais graves, né, futuramente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Grande beijo e se cuidem.